João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, por quanto já existia antes de mim. Que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Voltemos agora então em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 6. Todos acharam? Diz-nos assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meus irmãos, estamos na terceiro domingo da série sobre o Natal. Estamos trazendo várias reflexões, os domingos do Advento, assim chamados. Você sabe que a nossa igreja, ela não é uma igreja litúrgica, mas presbitério conversando. Ela tem uma liturgia, toda igreja tem uma liturgia, ninguém pode dizer que não, mas nós não temos uma liturgia como as igrejas históricas, tradicionais, um pouco mais rígida. E nós conversando, decidimos que faríamos então 4 domingos, os domingos do Advento. E hoje nós vamos falar sobre João Batista e a sua relação com Jesus Cristo, com o Messias. João, meus irmãos, é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Ele é citado, só para que vocês saibam, 89 vezes, todo o Novo Testamento. Ele era primo de Jesus, em algum grau, mas primo de Jesus. E quando nós lemos a Escritura, nós temos nos Evangelhos sinóticos algumas coisas que são muito interessantes a respeito de João. Neles, nos Evangelhos sinóticos, nós encontramos praticamente as mesmas narrativas sobre a vida e o ministério de João. Em Mateus, Marcos e Lucas, com raras exceções, nós vamos ver que a narrativa deles sobre João Batista é a mesma. Em Lucas é que nós vamos encontrar alguma coisa, dentre os evangelhos sinóticos, não estamos falando de João, a questão, ou melhor, a narrativa sobre o seu nascimento. Quando nós olhamos então um quadro mais amplo, em Lucas capítulo 1, nós vamos ver que há a predição do nascimento de João Batista.
que também foi um evento sobrenatural. Nós olhamos para os seus pais, já avançados em idade, Isabel e Zacarias. Zacarias, um sacerdote, um homem de Deus, e ele, por sua vez, quando entra no templo, tem uma visão de um anjo que vai anunciar a ele que ele vai ter um filho. E ele ouve a mensagem desse anjo e em um determinado momento tem um quê de incredulidade, fica mudo e só volta a falar quando o menino vem a nascer. E o anjo lhe diz: este varão, ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai ser nazireu, ele não vai beber bebida forte, nem álcool, ele não pode beber nada que seja embriagante. Quando falamos em álcool aqui, claro, álcool natural, não esse que nós temos hoje. Ele é um homem separado, e ele é um homem que vai viver para anunciar as coisas do Senhor e preparar Israel, o povo de Deus, para a chegada do Messias. Nós temos toda a narrativa sobre o seu nascimento e as peculiaridades em Lucas capítulo 1. Também ali nós vamos ver a predição do seu ministério e como ele viveu até o dia em que se deu início a esse ministério. Em Mateus 3, 17, Marcos 1, 2, 11, Lucas 3, 1, 22, nós encontramos um relato sinótico sobre a sua pregação, o seu encontro com o Messias e a sua reação a esse encontro. E também nós, nesses relatos, encontramos o batismo de Jesus, que é administrado pelo próprio João Batista. Em Mateus 11, 2, 19, Lucas 7, 24 a 35, que são dois textos também paralelos, um deles nós lemos, nós encontramos João, já dessa feita na prisão, por ter denunciado, acusado Herodes de viver em pecado com a sua cunhada, enviar discípulos a Jesus e questionar a Jesus acerca do seguinte fato, da seguinte questão, perdão. Eles vão perguntar a Cristo, enviados por João, se de fato Jesus é o Messias que havia de vir. Em Mateus capítulo 14, versos 1 a 12, em Marcos 6, 14 a 29, em Lucas 9, 7 e 9, aqui em Lucas apenas uma mençãozinha, nós vamos ter os textos que falam sobre a morte de João, que foi uma morte de mártir. Ele estava preso no cárcere e foi decapitado. Por quê? Porque a mulher de Herodes, Herodias, não gostava desta acusação de que ela estava em adultério. Então, num belo dia, numa festa lá, ou melhor, até nem era tão belo dia, no dia trágico que morre esse gigante de Deus, a filha dela dança de forma muito sensual e bela diante de Herodes. Ele fica inebriado e diz: pede o que tu quiser, eu te dou até a metade do meu reino. E ela vai então e diz, influenciada pela sua mãe, me dá a cabeça de João Batista num prato. E ele manda decapitar com tristeza João, porque João, ele gostava muito de João, tinha João como um homem muito bom. E em João capítulo 1, meus irmãos, versículo 9, nós vamos ver que ele inicia falando do testemunho, dando um testemunho, de quem é João Batista. E ele vai dizer: houve um homem que era testemunha da luz, mas não era a própria luz. E depois em João, do versículo 15 até o versículo 29, nós vamos ter um resumo da pregação de João Batista, que foi o que nós lemos, e ele dando um testemunho acerca de si mesmo, de quem ele é. Nós podemos notar, meus irmãos, alguns elementos presentes nessas narrativas acerca da vida e do ministério de João Batista. Que elementos são esses? Prestem bem atenção nesses elementos, porque são eles que vão nos fornecer as aplicações para a nossa mensagem de hoje. Primeiro, João, ele é cônscio de quem ele é. Ele sabe quem ele é. Quando nós lemos esse texto, e também os próprios evangelhos sinóticos, João nunca vai se pronunciar fazendo uma análise ou uma avaliação acerca de si próprio de maneira equivocada. Aliás, na verdade, ele até ameniza o seu testemunho, porque eles perguntam: és tu Elias? E ele vai dizer que não. E Jesus vai ligar ele com Elias. Ele vai dizer: ele é o Elias que havia de vir. Por que tem essa relação entre Elias e João? Porque o ministério de Elias foi um ministério, o ministério de João Batista foi muito semelhante ao ministério de Elias. Elias é um homem que vive no deserto, se veste de uma maneira, João Batista se veste de maneira parecida com Elias, e eles são ministérios de denúncia, proféticos de denúncia. Arrependam-se dos seus pecados e voltem a Deus.
Ambos tinham uma personalidade forte, tinham uma dieta estranha. Eles eram homens que estavam outsides, como nós diríamos hoje, fora do contexto. Por isso a proximidade dele, e a pregação dele era semelhante à de João Batista, no teor e no conteúdo. Ou melhor, perdão, a de Elias. João pregando semelhante a de Elias. Então primeiro ele é cônscio de quem ele é. Tanto nos sinóticos como na narrativa que nós lemos, ele nunca vai dizer que é Jesus, que é o Cristo. Aliás, ele vai usar o texto de Isaías 40, capítulo 3, versículo 3, capítulo 40, versículo 3, para fazer menção a si próprio. Ele vai dizer assim: eu sou a voz que clama do deserto, ou no deserto. E há um pequeno apontamento aqui de um livro que eu gostaria de ler, que nos ajuda a entender qual era a ideia de João quando ele se pronunciava como a voz que clama no deserto. Quando ele cita este texto, João foi divinamente inspirado para clamar a seus contemporâneos, preparando o caminho deles para a chegada do Messias. Estas palavras originalmente fizeram parte da mensagem consoladora aos exilados na Babilônia. Logo deveriam retornar à sua própria terra sob a direção e proteção do seu Deus. E nesta mudança divinamente ordenada nos destinos de Israel, Deus mesmo seria visto como quem verdadeiramente está no controle dos fatos. Então, ao linkar isso, o que João está dizendo? Assim como Deus tirou o seu povo da escravidão da Babilônia, Ele também vai, com a chegada do Messias, libertar Israel de todo e qualquer jugo. Ele tinha essa consciência. A sua principal missão era preparar o caminho para o Messias. Segundo, ele pregava. São outras características que nós encontramos nos relatos acerca de João. Ele pregava para que os homens se preparassem para receber este reino de Deus, e para que eles pudessem esperar o reino de Deus que chegava através da pessoa do Messias. Ele pregava duas coisas: arrependimento e o batismo. E no caso dos hipócritas que iam ao seu batismo, ele exigia uma terceira coisa. Ele exigia que aqueles homens mostrassem alguma atitude de arrependimento. E por quê? Porque esses homens encontravam, os fariseus, os saduceus, a Bíblia diz que eles iam ao batismo de João. Eles encontravam no batismo de João uma profilaxia mágica, ou seja, se eu me batizar, está tudo ok. Eu posso continuar fariseu, saduceu, fazendo tudo que eu quero, mas me batizei e está tudo certo. João vai dizer: no caso de vocês, hipócritas, em especial, apresentem frutos dignos de arrependimento. Para o resto da multidão, ele não isentava que eles apresentassem esses mesmos frutos, mas para ele tinha um teor um pouco mais, ele tinha um teor um pouco mais severo. No texto que nós lemos, além de tudo que é narrado nos sinóticos, existem outros elementos da pregação de João, mas os básicos são esses: arrependimento e batismo. O batismo como um símbolo deste arrependimento, um sinônimo desse arrependimento, e estando ligado a este arrependimento. Agora, nesse texto que nós lemos, como eu disse, além do que é narrado nos sinóticos, nós vamos encontrar um resumo do conteúdo da pregação de João. O que João pregou além de arrependimento? Ou qual era o conteúdo da sua mensagem para que levasse aqueles corações endurecidos chegarem ao arrependimento? Qual era a função de João? Se era anunciar o Messias, ele então dizia: o Messias está chegando, arrependam-se e preparem os seus corações para recebê-lo. Nós vemos três características nessa mensagem, no conteúdo da mensagem de João. A primeira, ele vai dizer que o Messias que está chegando, o qual os homens devem receber com arrependimento e fé, e se batizarem para recebê-lo, ele é eterno. Na verdade, João Batista, ele vai nascer meses antes de Jesus, de modo que essa afirmação refere-se ao que? A pré-existência de Cristo. Quando nós lemos o versículo 15 desse texto que nós lemos, ele está apontando para isso. Esse Messias que vai chegar não é qualquer um, ele é eterno, ele é pré-existente. E ele vai
fazer algo muito interessante. Ele vai afirmar que esta pré-existência mostra que Jesus, embora 100% homem, não era de forma alguma igual a todos os outros seres humanos. Segundo, Jesus Cristo, ele tem plenitude de graça e de verdade. A graça, meus irmãos, consiste no favor e na bondade de Deus, sendo concedida aos que não merecem e aos que não podem fazer coisa alguma para serem dignos dela. Se Deus nos tratasse de acordo com a verdade apenas, nenhum de nós sobreviveria. Por isso Deus, ele vem com graça e verdade. Por isso que ele nos trata de acordo com a sua graça. Em sua vida, morte e ressurreição, Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos da lei. Agora Deus pode compartilhar a plenitude da graça com os que creem em Cristo. A graça vem com a verdade, e ela sem a verdade seria enganosa. Aliás, aqui me lembro sempre do nosso pastor, ex-pastor Leon, dizendo que graça que não está incluída na verdade é graxa. É uma coisa, como dizia Bonhoeffer, só acho que uma das poucas pessoas que pronunciam assim, né? Bonhoeffer, mas eu acho que é assim que se pronuncia. A maioria diz Bonhoeffer, mas eu acho que é Bonhoeffer. Ele dizia que há uma graça barata, ou seja, aquelas pessoas que dizem: eu estou na graça de Deus, mas não têm a verdade e não vivem de acordo com a verdade. Então João vai dizer: o Cordeiro é eterno, o Messias é eterno, o Messias é aquele que vem e que já existia antes de mim, e ele vem com graça e com verdade. Em João 1,17, o evangelista João, e aqui não é João Batista, sugere que não havia graça sob a lei de Moisés. Por isso não é, aliás, ele não sugere, perdão, que não havia graça sob a lei de Moisés. Isso não é verdade, existia graça também no tempo da lei. Cada sacrifício era uma expressão da graça de Deus. A lei também revela a verdade de Deus, mas Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, a lei fica desse tamanho, como diz Paul Washer: bote Jesus aqui, bote a lei, ele pesará muito mais. Então, repito, havia graça sim na lei, mas não como em Jesus, que é graça plena. Em Jesus, a graça e a verdade atingiram sua plenitude, e essa plenitude encontra-se à nossa disposição hoje. Somos salvos pela graça. Aleluia. Dependemos da graça de Deus para a salvação. Deus, ele sabe que nós não poderíamos nos auto-salvar, e por isso ele disponibiliza a graça dele para nós. Por último, mais um aspecto da pregação de João. Por fim, João revela Jesus como Deus. Ele apenas não é pré-existente. Isso já daria aqui uma ideia de que de fato ele era Deus, mas ele quer deixar mais claro ainda, não só via sua pré-existência. Ele vai dizer que ele é Deus. Nós vemos isso no versículo 18. No que diz respeito à sua essência, Deus é invisível. O homem pode ver Deus revelado aonde? Na natureza e em seus feitos poderosos na história, mas não pode ver o próprio Deus, a não ser em quem? Em Jesus Cristo. Um dos discípulos de Jesus disse: mostra-nos o Pai. E ele disse: eu tanto tempo estou convosco, vocês ainda não viram o Pai? Jesus está dizendo nisso, que a Trindade Divina se manifestou de certa forma com a sua vinda aqui na terra. Cristo revela Deus a nós, pois ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. O termo traduzido por revelou dá origem à nossa palavra exegese, o termo que nós usamos para fazer, o termo usado, né? Palavra exegese, que é aquilo que nós usamos para entendermos os textos. A análise de texto é o mesmo texto grego, e significa explicar, esclarecer, conduzir. Jesus Cristo explica e interpreta Deus para nós. É simplesmente impossível entender Deus a parte de Jesus Cristo. Se alguém pensa em entender Deus longe de Jesus, não conseguirá. E por último, meus irmãos, João reconhece a Jesus como Messias por uma revelação divina que está extremamente diante dele. Ele vai dizer, quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus.
tira o pecado do mundo. Vocês acham que João elucubrou e chegou a essa conclusão? Não, foi o Espírito de Deus que revelou a ele. E mais, quando Jesus é batizado, ele vê a própria Trindade divina revelando a ele, que esse Jesus é o Messias. Ele vai ver o Pai do céu dizendo: este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. E vai ver o Espírito de Deus descendo sobre Jesus como pomba. Então, três coisas: ele é cônscio de quem ele é, isso os evangelhos nos revelam acerca dele. Ele pregava arrependimento, batismo e apontava para Jesus como alguém que é pré-existente. Ele apontava para Jesus como Deus, e ele apontava também para Jesus trazendo plenitude e graça. E por último, meus irmãos, ele reconhece a Jesus como Messias. Se ele reconhece, fica aqui uma pergunta: por que então João envia discípulos a Jesus, quando ele estava no cálice, para perguntar se ele era de fato o Messias que havia de vir? Essa pergunta eu vou responder nas aplicações. Amém? Vamos lá. O que nós podemos aprender por este texto? Prestem bem atenção, mais curto. Prestem bem atenção. Primeira coisa que eu e você aprendemos com João, o seu ministério, com a sua pregação, com as suas falas, com a sua consciência e com os seus apontamentos para aquele que havia de vir, que é o centro de toda a nossa existência. Primeiro, eu e você temos que ter consciência de quem somos. João tinha. Nós somos pecadores. E parece que essa consciência ela se esvaiu do ser humano. De fato, nós aqui que cremos em Cristo, nós temos consciência de que somos pecadores. Mas às vezes parece que essa consciência ela apaga. A gente acha que não é tão pecador assim. Quando eu falo isso, eu não falo no sentido de aterrorizar ninguém, nem de estar aqui medindo: esse é mais pecador, esse é menos, esse fez pecados mais horríveis. Não, todos somos pecadores. Falo no sentido de que nós devemos conhecer a nós mesmos. Uma das doutrinas que menos é pregada na igreja é a doutrina do pecado. Até porque hoje o homem pós-moderno quer ouvir, quer ter comichãozinho nos ouvidos. Se fala em pecado, ninguém quer ouvir. E nós como pecadores, e aqui agora eu me dirijo a pecadores redimidos, que foram comprados pelo sangue de Jesus, nós temos uma única missão, como João tinha: pregar a Cristo como Salvador da humanidade. Cristo, o presente de Deus, para salvar aqueles que estão perdidos. Minha mãe está no hospital, você sabe. Ela não é cristã. Todos os dias eu chego no ouvido dela e digo: mãe, creia em Jesus. Creia em Jesus, tu és pecadora. Existe um céu, existe um inferno, creia em Cristo. E eu vou para casa e fico triste, vejo um pouco a reação da parte dela, porque ela já está num estado físico que não tem mais reação quase. Mas eu não posso fazer nada além disso. O que eu posso fazer é isso: pregar o Evangelho à minha mãe. E deixa eu dizer para vocês algo: eu e você não somos Cristo, nós não somos Jesus, nós somos seus servos. E isto, meus irmãos, é libertador do Evangelho. Por quê? Porque, primeiro, nos liberta da vaidade pós-moderna, que com essas ideias super antropocêntricas, com os super crentes, com os super apóstolos, com os super homens, com aqueles que se acham quase que intocáveis. Semanas atrás eu li um Face de um rapaz, não vou dar o nome dele por ética. O cara parecia assim um ET, tudo era pecado para ele, e ele não só pregava Jesus, ele acoplava um monte de coisa que não era Jesus na sua pregação. Parecia um super cristão, ele se sentia assim, né? Um coitadinho, disse: meu Deus, coitado de mim, estou ralado. Que a coisa hoje centra no homem. Hoje nós estamos livres quando olhamos para essa mensagem, dessa ideia pós-moderna, super antropocêntrica. Nós hoje encontramos isso na igreja, esse pensamento leva, homens a pensarem que podem tudo, que são tudo e que tudo é sobre eles.
Desculpa o meu grado de novo. Não, meus irmãos. A mensagem bíblica não é sobre João, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse povo está se despentecostalizando, gente. Há anos atrás isso teria um brado de aleluia e glória a Deus muito maior. Cuidemos, irmãos. Eu sei que não precisa isso, mas um coração alegre, ele diz isso. Aleluia, glória a Deus por isto que está sendo anunciado. Tudo, a escritura toda, João e os demais profetas, os patriarcas, os heróis da fé, eles só apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia é a história de um homem só, meus irmãos. É a história de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. João entendeu muito bem isso, meus irmãos, de forma que eu não preciso me preocupar também com a minha performance. Eu tenho que pregar bem, eu tenho que ser um bom pregador, um eloquente, eu tenho que viver uma vida extremamente reta. Se eu pecar 1 milímetro, claro que eu não estou aqui estimulando ninguém a pecar, não, nada disso, mas tudo é Jesus. Eu tenho que espelhar Jesus, sim, lutar contra o pecado, sim, mas se alguém for salvo, será porque Cristo entrou na vida desta pessoa. Se alguém chegar a ter uma vida plena com Cristo, é porque Ele está na vida dessa pessoa. Apontemos para Cristo e nos libertemos dessa ideia antropocêntrica. Segundo, João tinha essa noção. Eu não sou Cristo, eu não sou profeta, ele não tinha vaidade nenhuma. Eu vejo alguns irmãos às vezes, eu falo contigo, a voz sempre ilustrada, irmãos. Eu falo contigo, meu servo, porque eu sou profeta. João não tinha essa vaidade. Eu sou servo de Deus, me respeita, viu? João não tinha essa vaidade. Eu dei os sinais do meu apostolado. João não tinha essa vaidade. O que ele propunha ser? Uma voz. A voz que clama no deserto. Sejamos vozes que clamam nesse deserto pós-moderno. 2. Tem que aprendermos mais. Para que qualquer pessoa acolha ao Messias, o receba como enviado de Deus para salvar a sua vida, precisa arrepender-se de seus pecados. Sem arrependimento não há como ver o reino de Deus. O batismo, um dos aspectos dele, é a demonstração pública. Isso mesmo no tempo do batismo, os pais levam a criança dizendo: essa criança é pecadora, precisa de Jesus. No batismo de adultos a mesma coisa. Eu sou um pecador, eu preciso de Cristo. O batismo aponta para isso. Eu sou alguém que preciso de Cristo porque sou um pecador e estou arrependido. Nós que já conhecemos esse Messias e já temos um relacionamento com ele, também devemos viver uma vida de arrependimento. Engana-se quem pensa que nós não precisamos nos arrepender diariamente. Hoje em dia, meus irmãos, não se fala quase mais também de arrependimento. Não se fala muito de pecado. Para que o antídoto do pecado? Lá no hospital, quando eu prego, eu digo para as pessoas assim: amado, vocês já pensaram se o hospital estivesse encerrando ali? O que vocês fariam? Não tentariam sair correndo, empurrando essas macas e todo mundo para fora? Pois é, existe um fogo muito pior que esse. E a gente às vezes passa alheio a este fogo. Hoje em dia não se fala mais em pecado, inferno, essas coisas parece que se baniu. Ainda bem que aqui no Botânico não é assim. Por que não se fala muito em arrependimento, irmãos? A palavra arrependimento, segundo Archibald Robertson, que é um dos maiores escolásticos do grego, tem um sentido, ele traz um sentido do arrependimento dentro da palavra metanoia, ligado à palavra metanoia, completamente diferente daqueles que eu já tinha visto nos dicionários. E eu dou crédito a esse novo sentido porque é ele que está falando. Robertson, um grande homem de Deus, já partiu para a glória, foi um grande homem de Deus. Ele vai trazer o seguinte sentido para a palavra arrependimento, e João está trazendo isso: arrependei-vos. Segundo Robertson, arrepender-se é sentir tristeza de novo, e isso cabe a nós, porque como crentes que já somos, precisamos, dia após dia, nos arrependermos dos nossos pecados. Sabe por que muitos crentes não gostam de ouvir a palavra arrependimento? E até mesmo pessoas não crentes ficam desesperados, e quando se fala nisso, nem gostam do conceito de arrependimento, porque não entendem o que é arrepender-se.
Arrepender-se dos nossos pecados não é um fim em si mesmo. Se fosse, e nós não tivéssemos depois do arrependimento algo maravilhoso, nós estaríamos desesperados. O arrependimento verdadeiro aponta para aquele que perdoa os pecados. Eu me arrependo porque Ele vem a mim, me constrange, mostra os meus pecados, mas também diz: eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui pleno para te perdoar. O arrependimento, meus irmãos, aponta para Cristo e nos leva a uma alegria verdadeira. Quando a gente se arrepende do pecado, não é bom. Quando a gente está em pecado, é aquela tristeza, é aquela desgraça, lutando contra coisas que nos machucam. Eu tenho um amigo que frequentemente me visita e diz: eu preciso confessar uma luta, e a gente chora. E quando ele vence aquela luta, ele diz para mim: eu estou vencendo, Gabriel. E as lágrimas aí são de alegria, porque apontam para Jesus. Aleluia. Que maravilha é o arrependimento, meus irmãos. Eu me lembro de uma cena de Nárnia. Me lembro da cena das Crônicas de Nárnia. Está Eustáquio Mísero, aquele menino chato do terceiro filme, O Peregrino da Alvorada. Xarope pra caramba. Cobiçoso, vira um dragão. E ele tem um encontro com Aslan. Quando ele encontra Aslan vai raspando a terra e vai tirando aquelas escamas de dragão dele, produzindo nele um arrependimento, produzindo uma metanoia, uma mudança de vida. Quando perguntam para ele o seguinte: como é que foi esse teu encontro com Aslan? E como é que ele te tirou essas escamas? Ele disse: foi dolorido, mas ao mesmo tempo foi bom. O arrependimento é isso. Dói, mas ao mesmo tempo cura, porque leva. Quando eu me arrependo, eu não me arrependo e fico ali, estou arrependido e fico aqui paradinho. Não, eu vou ao encontro do meu amado, que me abre os braços. João Batista está dizendo isso. O Cordeiro está aqui, arrependam-se, vai doer, mas o que vocês vão ganhar é muito maior. Da mesma forma, devemos nos lembrar sempre do nosso batismo. Lutero dizia que o homem deve lembrar-se do seu batismo sempre. Por quê? Porque ali também temos um momento de tristeza e de alegria. Tristeza por quê? Porque dói na nossa carne deixar o velho homem ali, sepultado. Mas quando levantamos, temos alegria, porque estamos levantando novinhos com Jesus. Este é um dos objetivos da pregação de João: levar a arrependimento e até o Messias Jesus, como já tenho dito nesta pregação. Terceiro e penúltimo: toda e qualquer revelação aos homens sobre quem é Jesus só pode vir de forma sobrenatural. Então, os dois primeiros elementos apontam para isso também. Eu preciso saber que sou pecador, preciso saber ser cônscio de mim mesmo, preciso pregar o Evangelho, e pregando o Evangelho, devo pregar arrependimento, eu devo me arrepender, eu devo viver com Deus. Agora, quando eu pregar aos outros o arrependimento, e até mesmo quando eu tiver consciência dos meus pecados, eu preciso saber que estas coisas só vêm de forma sobrenatural. Porque qualquer revelação que os homens tiverem acerca de Jesus só pode vir de forma sobrenatural. É por meio da pregação da palavra que Cristo se manifesta, e quem o revela é a própria Trindade divina. Ela está presente de forma marcante no batismo de Jesus, com a declaração da parte do Pai: este é o meu filho e eu tenho prazer nele. Olha que coisa linda, meus irmãos. O Pai tem todo o prazer no Filho e o revela ao mundo. Está presente através da pessoa do Espírito Santo, ungindo. Como disse o Rivas uma vez pregando, é uma dança de alegria da Trindade, a revelação de Jesus ao mundo por meio dessa Trindade, pois não há separação na Trindade. A Trindade atua de forma coesa. João, ele vai exclamar que Jesus é Deus, Ele é o Cordeiro de Deus, como nós lemos aqui, que tira o pecado do mundo, porque Deus revelou a Ele. E depois, Ele vai também ver a própria Trindade apontando para esse Cordeiro de Deus, de forma que, meus irmãos, qualquer homem ou mulher, rico, pobre, influente ou não, conhecido ou não, só pode ver a Deus por meio de uma revelação sobrenatural. Não existe outra forma. Deus, Ele revela por meio da sua palavra esta revelação aos homens caídos. O texto também nos mostra isso. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão por meio da pregação da palavra e do Espírito convencer esta pessoa. João está dizendo isso. O Cordeiro vem e Ele é revelado aos homens.
mas não foi por meio de uma elucubração da minha mente, é porque Deus me revelou. Interessante que ele chama Jesus de cordeiro. Em Gênesis já se faz uma pergunta: aonde está o cordeiro? E lembra de um cântico do Leonardo Gonçalves? No Monte Moriá, pai e filho lá estão, um altar, um sacrifício ali falando. Grande prova Deus mandou, pedido arrasador, tocava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. No Calvário outra vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça ali fará. No seu corpo assentar sobre os pecados meus, traziam dor ao coração de Deus. Eu não sei o que isso faz com você, eu sei o que faz em mim, o que eu vou dizer agora. Mas naquele dia, a Bíblia conta que o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para aquele que tirou o seu pecado. Eu quero falar disso agora. Ele tirou a sua lascívia. Ele foi cravado na cruz pela sua lascívia. Ele foi cravado na cruz pela sua arrogância, pela minha arrogância. Ele foi cravado na cruz por tudo aquilo que eu almejo, que é contrário à sua vontade. Ele foi cravado na cruz pelo divórcio. Ele foi cravado na cruz por toda a bebedice. Ele foi cravado na cruz por toda vez que eu duvido dele, do seu amor, do seu carinho, do seu cuidado. Ele foi cravado na cruz por cada pensamento meu contrário à sua vontade. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por último, meus irmãos, João, sabendo disso tudo, tendo revelação dos céus sobre quem é o Cordeiro, vai ter um momento na sua vida em que a coisa vai complicar. Ele vai enviar discípulos, como nós vemos, perguntando a Jesus se ele era mesmo o Messias. Mas antes de criticarmos João, entendamos o seu contexto. João é um judeu que está esperando que Jesus estabeleça um reino terrenal em Israel. O Messias israelita era político-militar. Tinha algum aspecto espiritual? Claro, mas político-militar. E notem, nós não estamos falando de um qualquer, nós estamos falando de alguém que viu o Espírito descendo como pomba, a voz do Pai. Ele ouviu, João estava presente. Estamos falando de alguém que disse: olha ali o Cordeiro de Deus, por revelação divina. Mas quando ele está no cárcere e Jesus não manifesta os desejos de João, porque para João, sabe o que Jesus tinha que ter feito? Descido do céu, acabado com o governo imperial de Roma e reinado como Messias político e trazido Israel como cabeça das nações. Instalado o reino de Deus agora. Ele esperava isso. E Jesus não faz isso. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Aquele que te bater de um lado vira outro. Ai, 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 complicou. Dá a tua túnica para quem não tem. Quem tiver duas, dá uma. Complicou, né? Então João se frustra. E ele pensa assim: Jesus está retardando essa manifestação dele como Messias. Sabe o que ele faz? Ele manda os discípulos e diz: perguntem se ele é este Messias mesmo, porque parece que não. E Jesus dá uma resposta bem nada. Ele diz, em linhas gerais, que o reino está se manifestando da seguinte forma: através do bem vencendo o mal. O coxo não é mais coxo, o cego não é mais cego. Aquele que está morto é ressuscitado. Jesus não está falando de milagres aqui, ele está dizendo: estes são sinais que o reino está avançando e que o mal já está vencendo o bem. Ele ainda não está na sua plenitude. Os teólogos chamam isso de tensão do já e ainda não. Nós já estamos vivendo um pouco do reino, mas ainda não estamos vivendo. E é esse o nosso problema muitas vezes. E eu já estou encerrando. Nós, principalmente o povo pentecostal, ele quer ver coisas, ele quer milagres, ele quer ver essa plenitude total do reino agora, aqui e agora. Jesus, ele está dizendo: sinais do reino vocês verão, o reino na plenitude só na segunda vinda dele. Nós vivemos essa tensão. E eis o grande desafio da fé é este: viver ainda não, viver em meio às dores dessa terra, viver em meio às perdas dessa terra, viver em meio aos
Ainda não estamos plenos, mas já gozamos do que? De Jesus. Até porque o reino, a plenitude dele, total, virá na segunda vinda. Mas nós já temos ele agora, porque Jesus já está em nós. E ele é o único que pode nos dar total alegria. Creia que se o reino ainda não se manifestou em toda a sua plenitude, em Cristo você já tem a alegria que precisa para viver nessa terra, não precisa outra coisa. Viveremos sem a tensão do pecado na nossa vida, mas já podemos desfrutar da alegria e da vitória sobre o pecado. Ainda não estamos livres da presença, da doença, da dor, do pecado, do engano. Um dia vamos estar, mas já podemos ter vitória sobre ele, porque o reino já está dentro de nós. O reino e o seu rei estão em nós. Portanto, quando você tiver alguma dúvida, como João e os discípulos tiveram, faça o seguinte: vá até Jesus com ele, Senhor. Ele vai lhe reafirmar: eu estou contigo, eu já cheguei, eu sou o rei e eu vivo no teu coração. Quando a dúvida te bater, quando tu estiver em um momento de extrema angústia, e que você às vezes estiver com medo de perder a sua fé, vá a Jesus, e ele te responderá: eu já estou contigo, e eu estou operando na tua vida. A vitória do bem sobre o mal já está consumada, tetelestai, já foi tudo pago. Creia em Jesus. Feliz Natal. Ele chegou, ele está entre nós. Curva a sua cabeça. Senhor, que essa mensagem possa nos trazer confronto e consolo. Ela possa falar aos nossos corações. Senhor, que nós possamos viver na expectativa de uma manifestação plena do Teu reino, sim, mas possamos já desfrutar da Tua presença e do Teu reino em nós. Que tenhamos, Senhor, consciência de quem nós somos. Que a cada dia venhamos nos arrepender mais e mais daquilo que nós fazemos. Nós tenhamos consciência de que fostes revelado a nós, Tu és o Cordeiro de Deus, a Tua palavra diz isso. Nós podemos confiar em Ela. E quando a dúvida chegar, nós possamos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos e ouvir de Ti: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito obrigado, Messias amado. Muito obrigado, Cordeiro de Deus amado, por ter morrido por mim, tão perfeito, tão pecador, tão teu inimigo. Aquele que te afronta, Tu mesmo assim com grande amor morreu por mim, morreu por nós. Que como João Batista possamos apontar apenas para Ti. Aqueles que se perdem, que possamos olhar somente para Ti quando estivermos com as nossas dúvidas, e que tudo isso seja feito apenas para a honra e glória do Teu nome, porque Tu és o centro de tudo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Tivemos em oração. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele
consagramos todo nosso ser a Ele. Consagramos todo